Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina e vive para sempre. Amém? Nós queremos convidar os irmãos para juntos lermos a palavra de Deus. Eu queria convidar você para abrir comigo no livro do profeta Jeremias. Vamos lá no capítulo 1, verso 4, diz assim a palavra do Senhor: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta entre as nações. Esta é uma palavra de Deus para Jeremias. Jeremias estava sendo chamado por Deus, estava sendo convocado por Deus, estava sendo vocacionado por Deus. E ele está dizendo: a mim me veio a palavra do Senhor. Deus falou comigo e ele disse isso antes, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno. Amados irmãos, observe esse detalhe. Deus conhece eu e você, Ele nos conheceu quando nós estávamos ainda no ventre das nossas mães. Ele estava dizendo para Jeremias: eu te conheço, porque eu é que te formei, fui eu que te teci, fui eu que te fiz, fui eu que te criei dentro da barriga da sua mãe. E quando você estava lá, eu te conheci. E antes que você saísse da sua mãe, antes que você saísse da madre, eu te consagrei. Eu te consagrei e eu te constituí profeta às nações. Olha só que coisa tremenda esta palavra de Deus a Jeremias. Todos nós que aqui estamos nesta noite, temos um chamado de Deus. Todos nós nesta noite que ouvimos a palavra do Senhor, temos um chamado. Deus está chamando cada um de nós, não hoje, mas Deus chamou você, Deus chamou a mim, quando nós estávamos todos no ventre de nossas mães. Que coisa espetacular isso, saber que Deus se importou conosco, saber que Deus, Ele que nos teceu, Ele que nos projetou, Ele que sonhou, Ele que projetou ali projetos, poderosos dentro de nós, quando estávamos ainda informes dentro do ventre da nossa mãe. A escolha é de Deus. Foi Deus que nos chamou. Foi Deus que nos fez no ventre da nossa mãe. Os pais de Jeremias, aqui no caso o profeta que dá nome ao livro, os pais de Jeremias não sabiam nada. Deus nos faz, Deus nos constrói, Deus nos projeta quando estamos dentro do ventre da nossa mãe, com um propósito, com um objetivo. Eu me lembro quando nós descobrimos que estávamos grávidos da Sofia, nossa filha mais velha. Vínhamos para a igreja todos os domingos de manhã, lá da cidade, do bairro Vila Leis. Pegávamos o ônibus, ainda não tínhamos carro nesta ocasião, e nos dirigíamos à igreja na escola bíblica dominical todos os domingos de manhã. Fizesse chuva, sol, nevasse, fizesse seca, estávamos aqui, porque nós tínhamos um compromisso com o Senhor. Nós tínhamos um compromisso com o chamado. O chamado de Deus era muito forte nos nossos corações. E eu me lembro que havia um barzinho
um boteco, como você quiser chamar, na esquina próxima onde nós pegávamos o ônibus, e naquela manhã, naquele dia, se a minha memória não estiver confusa, era uma manhã de domingo, estávamos vindo para cá, passamos bem cedo para tomar um café e comer um pastel. E qual foi a nossa surpresa? Que depois da pastora comer aquele pastel delicioso, tomar aquele café, algo começou a acontecer no seu organismo. Ela teve ali um enjoo e você já sabe o resultado. Tivemos que sair correndo do bar e ela então se encostou numa parede e ali se aliviou daquilo que ela tinha comido. Estranhamos aquela reação, estranhamos, mas ali muito provavelmente ela principalmente já ficou desconfiada. Nos próximos dias então foi feito ali os testes necessários e descobrimos que a Sofia estava dentro da barriga da Carla, da pastora Carla. E não era, quando nós descobrimos que a Sofia estava dentro da barriga da pastora Carla, não foi ontem que aconteceu, já estava há alguns dias, já estava talvez mais de um mês dentro da barriga dela e nós não sabíamos. Note que milagre é esse, note que experiência fantástica é essa, a mulher poder ter dentro do seu ventre uma criança, ter dentro do seu ventre um ser humano, que está sendo tecido, está sendo formado pelas mãos do Deus eterno, está sendo projetado, está sendo colocado dentro daquela criança, daquele ser que está no ventre da sua mãe, está sendo colocado sobre ela dons, está sendo colocado sobre ela talentos, que Deus mais tarde vai usar para o louvor da sua glória. E hoje está aí, a Sofia, 22 anos depois, para a glória do Senhor, isso nós podemos falar com muita alegria e gratidão a Deus, servindo ao Senhor, seu coração é do Senhor. Se você puder abrir comigo em Salmos, no capítulo 139, um salmo tão conhecido, Salmos de Davi. O salmista, nos Salmos de Davi, no capítulo 139, Davi, a partir do verso 13, acompanhe comigo, Davi está dizendo assim para Deus, no seu salmo: pois tu formaste o meu interior. Davi tinha esta convicção: um dia eu estive no ventre da minha mãe e o Senhor me formava dentro do ventre dela. Tu me teceste no seio da minha mãe. Tu cuidaste de mim, tu me formou, tu me gerou. Tu me gerastes no ventre dela. O Senhor fez os meus cabelos, a cor dos meus olhos. O Senhor fez a minha fisionomia. O Senhor misturou um pouquinho do meu pai, um pouquinho da minha mãe. O Senhor desejou a minha chegada. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando lá no oculto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda
informe. Olha, Davi tinha essa consciência que quando ele ainda não tinha forma alguma, quando ele ainda era um feto, quando ele ainda era um embrião, ele tinha esta consciência de que os olhos de Deus já tinham visto ele ali no ventre da sua mãe. No teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Querido irmão, os seus dias foram escritos pelo Deus da nossa salvação. Os teus dias estão escritos no livro do nosso Deus. Cada dia da sua vida está escrito ali, todos eles no livro do nosso Deus. Escritos e determinado. Deus tem determinado coisas sobre a sua vida. Deus tem determinado coisas sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Aleluia. Quando nenhum deles, diz Davi, ainda havia existido. Quando a nenhum deles eu ainda havia experimentado, o Senhor já sabia tudo. Esse texto, irmãos, ele é tão poderoso, porque ele fala do poder de Deus, ele fala da grandeza de Deus, ele fala de um Deus que é Pai, de um Deus que é soberano, de um Deus que é determinado, de um Deus que sonha, de um Deus que planeja, de um Deus que quer fazer alguém com um propósito. Você não nasceu nesta vida sem um propósito. Pastor, o senhor não sabe a minha história. O senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe como os meus pais me geraram. Meu irmão, neste momento eu quero te dizer uma coisa: o que importa você saber é que Deus sonhou com você, Ele projetou você para o louvor da sua glória. Não importa como você veio a esse mundo, não importa como aconteceu o romance, se houve um romance entre o seu pai e sua mãe, eu quero te dizer que houve um romance da parte do Pai eterno para com você. Ele ama você, por isso você está aqui. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Amados irmãos, nosso Deus é um Deus de princípios, não podemos esquecer disso. E como nosso Deus é um Deus de princípios, Ele determinou que um homem e uma mulher, quando se casam, quando se deitam no seu leito, santo, sem mácula, quando ali eles se deleitam naquilo que Deus fez de tão maravilhoso, que é o ato conjugal, quando um homem e uma mulher experimentam desse maravilhoso, desse poderoso feito de Deus, a Bíblia diz que eles se tornam uma só carne. Eles se tornam um. Quando um casal, homem e mulher, eles estão ali cumprindo com a sua aliança, com o seu compromisso diante de Deus, e logo depois então eles têm a experiência do ato conjugal, eles vão se relacionar nos seus romances, algo maravilhoso que Deus fez para o casamento. Quando o casal, quando um homem e uma mulher, mesmo que aconteça de uma das partes não ter sonhado desta maneira, talvez muitos casais hoje olham para trás e pensam: uau, eu fiz de uma forma que, se eu pudesse fazer hoje, eu teria me casado, eu teria tido este ato tão maravilhoso com minha esposa ou com meu marido de uma forma diferente. Naquela ocasião eu não estava na presença de Deus, naquela ocasião eu nem me lembrei da santidade de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: há um princípio de Deus nisso que é imutável. Não importa como aconteceu isso, que maneira aconteceu isso,
não importa como foi o cenário que aconteceu isso, eu quero te dizer uma coisa: quando um homem e uma mulher se deitam, eles estão abrindo a guarda para um princípio de Deus vir sobre a vida deles. Esse princípio é o princípio de que Deus pode trazer uma vida através deste relacionamento. Tal é a responsabilidade de um homem e de uma mulher se deitarem, porque vão se tornar uma só carne, diz a palavra do Senhor, e dali, muito provavelmente, sairá uma pessoa daquele relacionamento, virá a vida, será formado no ventre daquela mulher. Este é um princípio, independentemente da vontade do casal, do homem e da mulher, Deus pode fazer, porque eles mexeram em um princípio eterno de Deus. Por isso o conselho do apóstolo Paulo, por isso o conselho para os mais jovens, para que aguardem, para que esperem, para que se cuidem, para que se preservem, para que tenham um namoro santo, para que não adiante as coisas, não vá para a cama com o seu amado ou com a sua amada antes de ter uma aliança, de ter um compromisso com Deus, porque certamente como resultado disso, ainda que não venha da maneira, ainda que não esteja sendo feito da maneira que agrada a Deus, o resultado é que verá sim, vai acontecer a realização de um princípio de Deus que é inquebrável. Poderá vir um filho, poderá vir uma criança, poderá vir um ser humano daquele relacionamento. A consequência que Deus pode formar quando um homem e uma mulher se deitam, se relacionam sexualmente, a consequência disso, e não é ruim, porque é uma bênção. Pode não ter sido uma bênção a maneira como foi feito, da maneira como aconteceu, mas o resultado será uma bênção, porque daquele casal, um princípio de Deus ali é gerado, e vem uma criança, que vem com um propósito. Deus estava dizendo a Jeremias, nós vimos nesta palavra: eu te conheci, eu te vi, Jeremias, eu te chamei, eu vocacionei você, Jeremias, porque eu tenho um propósito com a sua vida. Ninguém nasceu neste mundo por acaso. Todos têm um propósito. Pastor, mas quando meus pais, a história conta que quando os meus pais me tiveram, eles foram inconsequentes, eles foram irresponsáveis, e olha o resultado. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: os teus pais podem ter sido inconsequentes, os teus pais podem ter sido irresponsáveis, mas você é fruto do amor de Deus, porque Deus te gerou no ventre da sua mãe, com um propósito de fazer você um instrumento poderoso nas mãos dEle, para que o nome do Senhor seja louvado e seja exaltado em toda a terra. Deus tem um propósito com a sua vida. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve à igreja em Roma, se você puder abrir comigo, Romanos, capítulo 12. Paulo diz assim no capítulo 12, verso 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros
uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Eu e você somos membros desse corpo, somos membros, segundo a carta de Paulo, uns dos outros. Nós juntos formamos uma parceria no corpo de Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, para que esse corpo chamado corpo de Cristo funcione completamente. Verso 6, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, faça com liberalidade. O que lidera, o que preside, faça com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. E aqui Paulo está falando coisas tremendas. Ele está falando justamente de quando Deus está nos tecendo dentro do ventre de nossas mães. Amados irmãos, quando Deus tecia você dentro do ventre da sua mãe, Deus começa a trabalhar para pôr a sua imaginação. Eu imagino que Deus coloca toda a sua imaginação ali, quando Ele começa a me formar, quando Ele começa a formar cada um de nós distintamente no ventre de nossas mães, quando Ele está nos formando os nossos braços, as nossas pernas, os nossos dedos, quando Ele está formando ali a nossa alma, quando Ele está formando o nosso coração, o nosso espírito, quando Ele está formando a nossa mente, sabe, Deus está ali no seu poder, formando alguém que Ele sabe que mais tarde será um instrumento que vai agradar a Ele, que vai louvar a Ele, que vai glorificar o nome dEle, que vai exaltar o nome dEle, que será um instrumento poderoso de transformação na terra sobre a vida de tantos outros. Deus, quando projetou-nos, Ele pensou justamente desta forma, e Paulo aqui, ele está falando sobre isso, que Deus, quando está nos tecendo, Ele está distribuindo sobre cada um de nós, dons e talentos poderosos, para que nós possamos nos tornar esta pessoa mais tarde, que Ele desejará usar-nos. Romanos 12 está falando de 7 dons aqui. Falamos aqui sobre estes 7 dons, o dom de profecia. Aqui é importante nós entendermos que esse dom de profecia, ele é diferente de um outro dom que Paulo vai falar em outra ocasião para a igreja. Aqui, a palavra profecia vem do grego profeteia. Esta palavra profeteia, ela é conhecida, a pessoa que tem esse dom, um desses 7 dons, que é a profecia, essa pessoa, ela é conhecida por ser alguém que sabe se expressar, é alguém que sabe falar, ela é uma pessoa que se defende, que não fica calada, no sentido assim, ela sabe se justificar, ela sabe se explicar, ela sabe se comunicar com facilidade. Lá na turma, na escola, sabe, quando forma os grupos de trabalho, ela é aquela que não tem problema para ela ser escolhida como aquela que vai representar o grupo, porque ela faz isso com facilidade. Você sabe o que significa isso? Que esta pessoa, ela tem um dom que Deus colocou sobre a vida dela quando ela estava no ventre da sua mãe, o dom
de profeteia, este dom que significa, conforme Paulo fala, profecia. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Porque a palavra profecia aqui nesse texto, se você pegar ela no original, você vai ver que ela significa tudo isso que eu falei. Aqui nós vemos esses 7 dons, são dons carismáticos. Já falávamos isso alguns domingos atrás, esta palavra carismática. Ela significa os dons da graça, que vem da palavra caris. Deus coloca os seus dons sobre nós. Uns têm uns dons, outros têm outros dons. Pode acontecer de uma outra pessoa ainda ter um pouquinho de cada um deles. Mas é importante que nós entendamos que dentro do corpo de Cristo, cada um precisa descobrir o seu dom, o seu talento. E aqui nessas duas expressões, dons e talentos, se faz muitas vezes motivo para haver uma confusão na mente do povo de Deus, nas nossas mentes. Muitas vezes nós nos confundimos, nós muitas vezes achamos que talento e dom são a mesma coisa, mas eu quero dizer para você que são diferentes. Você pode ter talentos, mas você, quando conhece a Jesus Cristo na sua vida, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, quando você nasce da água e do Espírito, quando você tem um novo nascimento, eu estou falando de alguém que em vida conheceu a salvação de Jesus Cristo e o recebeu na sua vida, então você recebe dons espirituais. Mas muito provavelmente você deverá ter também talentos que estão dentro de você, adormecidos, que você não sabe nem mesmo que você tem. Este assunto é um assunto muito amplo e eu me preparei nesta noite para não tentar de maneira alguma esgotá-lo, jamais conseguiria fazer isso em uma única palavra, portanto eu quero continuar isso no próximo domingo, mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra nesta noite de Deus para a sua vida é que você saiba que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus, Ele criou você, Ele fez você, Ele projetou você e Ele colocou dentro de você dons, talentos, que um dia quando você se tornasse um adulto, quando você se tornasse uma pessoa maior, você poderia, ao descobrir esses dons, esses talentos, essas ferramentas, você poderia usá-los para que a igreja de Cristo, a qual Paulo está dizendo que somos esse corpo, ela se tornasse solidificada, ela se tornasse edificada. Pense comigo nessa noite, imagine uma igreja, onde existem pessoas que têm o dom, por exemplo, que Paulo continua aí, o dom de ministério. Logo depois de profeteia ele fala do dom de ministério. Em algumas Bíblias talvez vai estar o dom do serviço. Eu gosto muito desta palavra, serviço. Esse dom, a pessoa que tem esse dom, a pessoa que tem esta bênção de Deus sobre a vida dela, é uma pessoa que, é aquela pessoa que enxerga aquilo que outros não conseguem enxergar. Ela viu a necessidade de alguém, imediatamente ela se movimenta, ela se move, ninguém precisa dizer para ela, oi, por favor, faz favor, ajuda aqui, você não está vendo que essa pessoa está... Ela não precisa disso, porque é nato, está dentro dela, é algo sobrenatural. Da onde veio isso? Deus colocou, Deus plantou dentro desta pessoa.
Então ela está pronta para servir, ela está pronta para tomar providências, ela está pronta para ver aquela pessoa que não tem aonde sentar, então ela quer ir lá e pegar uma cadeira, preparar um lugar, ela faz alguma coisa. Por mais que alguém tente segurar esta pessoa, mas ela está sempre pronta para servir, porque ela tem esta capacitação de Deus, esse dom chamado ministério, esta graça, esse dom de graça, dom do cáris. Ela foi tecida por Deus com este dom tão poderoso, tão maravilhoso. É aquela pessoa que de repente está vendo a necessidade de uma pessoa, está olhando um pregador precisando de um copo d'água, então imediatamente ela vai, ela assume as responsabilidades, ela vai atrás, ela resolve, ela quer ajudar. Ela vê uma mãe com uma criança ali, trazendo um pouco de dificuldade para aquela mãe, e ela está pronta para ajudar. Esta é uma pessoa que tem o dom do serviço, está pronta para servir. Agora imagine só comigo nesta noite, uma igreja, um corpo, o corpo de Cristo, aonde tivesse dentro da igreja 30 pessoas, vamos imaginar aqui que nós estejamos aqui em 100 pessoas, talvez não estamos com esse número, mas 100 pessoas, e 30 pessoas aqui têm o dom do serviço, mas não sabem que tem, mas a igreja precisa crescer, a igreja precisa funcionar, a igreja precisa conquistar, a igreja precisa estar no centro da vontade de Deus, mas ali, aqueles que têm o dom do serviço, essas 30 pessoas, elas estão ali vivendo a sua vida dentro a vida de corpo de Cristo, elas estão ali vindo diariamente ou semanalmente na igreja, elas têm o dom, mas elas não sabem que têm. Mas então alguns dentro da igreja que não possuem este dom de serviço, eles assumem o papel e eles começam a servir as pessoas, eles começam a tomar este lugar. Eu pergunto para você, pode acontecer desta igreja crescer pela ajuda dessas pessoas? Eu digo para você, pode, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus, mas esta igreja, ela vai crescer em um nível de velocidade muito pequeno, muito menor, muito mais frágil, se ela fosse uma igreja que dentro dela esses 30 pudessem entender que tem este dom e pudesse fluir no Espírito nesse dom, esta igreja explodiria, ela cresceria, mas muitas vezes as pessoas não sabem que possuem. Alô, você está aí? Pode ser que você seja esta pessoa, e pode ser que alguém está na posição errada, pode ser que nesse momento alguém está servindo com todo o amor dele para com o reino, porque ninguém que tem o dom ainda se levantou para servir. Eu falava hoje, me reunindo de manhã com a equipe que nos ajuda nos cultos, a equipe do backstage, estava conversando com eles. Eu estava falando para eles que a minha expectativa com eles é que todos eles pudessem experimentar, estar em todas as áreas que o backstage hoje atua, para que todos tivessem a experiência de experimentar cada área, uma vez que eu não sei quem tem facilidade mais que o outro para uma determinada coisa, porque eu não sou Deus, eu sou o pastor. Não duvido, eu creio que o Espírito Santo nos dá direção, eu creio que o Espírito Santo nos revela, eu creio que o Espírito Santo, quando eu ainda nem pensei nisso, ele já coloca no meu coração, ele já me leva a escolher, a levantar aqueles que Deus quer que estejam nas posições corretas, sem mesmo que eu pudesse imaginar.
Mas como líder, como pastor, eu tenho este grande desafio de poder ajudar as pessoas a descobrirem o seu lugar dentro do corpo. E eu dizia a eles, olha, se hoje a nossa igreja não tivesse nenhum músico, não tivesse ninguém que tocasse instrumento nenhum, ou não quisesse tocar, e fosse obrigado apenas ter alguém que tocasse um violão, não pode usar nem caixa de som, tem que ser um violão. Eu dizia a eles, eu tocaria o violão, porque eu sei tocar violão. Eu dizia a ele, talvez muitos de vocês nunca me viram tocar um violão, mas eu tocaria, porque um dia eu aprendi a tocar violão. Agora pense, entre eu que trabalho, que atuo e faço tantas outras coisas, tocar um violão e comparar, por exemplo, o Newton, que é um talentosíssimo, um excelente músico, ou o Anderson, o Zé Mauro, que tem mais de 7 anos aí de conservatório musical, eles tocando no meu lugar. Eu pergunto a vocês, quem vai tocar com mais desenvoltura, eu ou eles? É claro que são eles. É claro que são eles. Porque eles fazem isso há mais tempo, eles aprenderam de uma forma que eu não aprendi, eles têm uma capacitação diferenciada. Então, precisamos das pessoas certas no lugar certo. O que eu quero dizer é que cada um de vocês, eu dizia para eles, cada um de vocês podem estar fazendo várias coisas, mas se vocês estiverem no lugar certo, se nós descobrirmos o lugar que mais você se identifica, a igreja vai decolar para a glória do Senhor. Vamos fazer as coisas certas, da maneira certa. Alô, você tem um dom, você tem um talento e Deus quer usar você na área correta, no tempo certo. Amém? Posso ouvir um amém? Diga assim, eu creio e eu recebo nesta noite esta palavra. Aleluia. Paulo continua dizendo sobre o dom da exortação. Esse dom é uma graça de Deus. A pessoa que tem o dom da exortação, ele tem uma graça de Deus. Ela é aquela pessoa, aquele que exorta, muito diferente do que muitos acreditam, do que muitos pensam, do que muitos talvez definiriam o que é exortar. Mas o dom aqui que Paulo está falando sobre esse dom de graça, da exortação que Paulo está falando, é a pessoa que tem uma palavra forte. Sabe aquela pessoa que Deus usa ela não é de falar muito, mas quando ela vai falar, quando ela vai chegar para alguém, ela vai falar, ela usa a palavra certa, aquela palavra é a pá, é aquela palavra pauleira mesmo, que entrou na hora certa. Sabe aquele advogado que está ali diante do juiz, e enquanto o outro fala isso e fala aquilo, aquele advogado vem e só simplesmente fala uma única palavra para o juiz, é isso, meritíssimo, perdão, e aí pá, tá certo, aceito. Uma única palavra. É uma pessoa que tem o dom da exortação. Ela fala pouco, mas é uma palavra forte. É aquela pessoa que sabe encontrar a palavra certa. Não é aquela pessoa que fica falando a torta direito, que fala um monte de coisa, mas é aquela pessoa que fala uma palavra profunda. Não são todos que têm. Não são todos, mas tem no corpo de Cristo a pessoa que fala a palavra certa. Eu me lembro quando eu trabalhava na área da mecânica de automóveis. Eu sou mecânico de automóveis por formação profissional. E eu me lembro quando nós estudávamos, eu fiz Senai, na época em que o Senai tinha esse curso na cidade de Itu. E nós aprendíamos todas as ferramentas, todo o ferramental que um mecânico precisava ter naquela ocasião para trabalhar naquelas marcas de carro daquele ano. Aprendíamos que essas ferramentas, elas eram
Nós poderíamos usar o velho martelo, o velho alicate, podíamos usar o velho alicate como martelo e o velho martelo como alicate, que às vezes as coisas davam certo também, mas nós aprendemos que cada ferramenta tem a sua função correta. O mecânico que sabe que o mecânico que tem no seu ferramental a ferramenta certa para sacar o rolamento do cubo de roda do carro QQ da Chery, né, irmão, ele sabe que ele não precisa usar o martelo, ele pode pá com o martelo, ele vai arrancar, mas ele vai ter mais trabalho, ele vai quebrar outras coisas, ele vai deixar o idílio muito triste e zangado, mas o mecânico que tem a ferramenta certa, ele vai lá, ele põe aquele sacador de rolamento, ele aperta com toda a maestreza, e ali aquele rolamento vai saindo igual uma manteiga, porque ele sabe usar a ferramenta correta. Facilita o trabalho dele, diminui o gasto dele, diminui o tempo dele, também deixa o idílio feliz, menos dinheiro o idílio vai gastar, porque ele está usando a ferramenta certa. Eu quero que você entenda que a igreja, o corpo de Cristo funciona assim. Se nós tivermos as ferramentas certas, se nós soubermos quem são aqueles que têm o dom de exortação, aquele que tem o dom de profeteia, quem é aquele que tem o dom do serviço, e cada um trabalhar na sua área, a igreja vai crescer. Mas Paulo não para aí. Paulo fala também do dom do ensino. E aqui o ensino é aquela pessoa que nasceu, entenda isso, o dom do ensino não é aquela pessoa que sabe ensinar. Porque eu sou professor também de formação, eu também fui formado no antigo magistério que hoje não existe mais. Acho que não, né, Bia? Não existe mais, né? Já foi feita uma reformulada aí, e eu não peguei aquela onda, e aí fiquei para trás. Mas cheguei a trabalhar 1 ano e meio alfabetizando crianças. Eu ainda sou daquele que usei a cartilha Caminho Suave. Quem conhece essa cartilha? Não faz muitos anos. Quando eu casei, isso em 2000, em 93, 94, eu fui dar aula, eu usava essa cartilha. Eu era professor de formação, mas eu estava no lugar errado. Por isso que eu não dei continuidade, porque eu entendia, esta não é a minha área. Naquele momento foi uma bênção, Deus levantou ali aquele serviço, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse experimentar aquilo que me custou estudar 4 anos aprendendo aquilo. Abençoou a minha vida financeiramente, sim, eu não posso mentir sobre isso. Para quem estava começando um casamento, o meu casamento sem trabalho, foi bênção. Eu acho até que a diretora da minha escola foi muito paciente, porque ela me deixou dar aula depois, 1 ano inteiro depois, corajosa. Mas eu estava no lugar errado, e aí um dia ela falou assim, e aí, ano que vem, você vai renovar com a gente? Vai estar? Eu falei, não vou estar. Ah, mas por que não? Porque chegou a minha hora, acabou, era só até aqui. Não é a minha área. Mas então alguém pode perguntar, mas por que o senhor fez um curso que não é a sua área? Sabe aquela coisa de adolescente que não sabe o que fazer, de jovem que não sabe o que fazer, mas tem que fazer alguma coisa? Eu ia fazer o colegial normal, 3 anos. A minha irmã bondosa disse para mim assim, Chá, faz o seguinte, o magistério é 4 anos, é 1 ano a mais. O primeiro ano é o comum para todos, você tem que fazer o primeiro ano. Os outros 3 é de especialidade. Faz 1 ano a mais, você vai ter um certificado, um diploma. Amanhã depois você não sabe se você não vai precisar usar. E eu falei, tá bom, ela me convenceu e eu entrei no magistério e fiz 4 anos de magistério. E mais tarde eu precisei. Mas eu saí. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas pessoas hoje que são professores, mas eles não estão no lugar certo. Alô? Poderiam estar em outra área. Tem muitos professores, como eu me lembro muito bem, que aprenderam, mas não sabiam ensinar.
E agora Paulo está falando daquele que tem o dom do ensino. E nós pensamos muitas vezes que quem tem o dom do ensino é aquele que sabe ensinar. Então ele vai para uma sala de aula na igreja, ele vai ajudar, e pode ser um desastre. Eu quero que você entenda que a pessoa que tem esse dom do ensino é aquela pessoa que já por si só, porque foi plantado dentro dela quando ela estava no ventre da sua mãe. É aquela pessoa que tem uma desenvoltura para a leitura. Ela gosta de ler. Ela termina um livro, ela quer ler outro. Às vezes ela consegue ler 2, 3 livros ao mesmo tempo. É aquela pessoa desenvoltada para pesquisa. Ela quer conhecer, ela está voltada para o conhecimento. Ela quer aprender as coisas porque ela tem um desejo. Ela, com a sabedoria, com o conhecimento que ela vai adquirir através da leitura, ela pode ajudar os outros, ela pode plantar na vida de outros. Essa pessoa, ela está completamente possuída por essa capacitação de Deus, que Deus colocou na vida dela. Ela tem o dom de ensino. Tem muitas pessoas que assumem esse papel por causa da ausência de outros que têm o dom. Eu quero confessar uma coisa aos irmãos. Eu ainda não distingui que eu tenho o dom do ensino. Você fala, nossa pastor, mas o senhor ensina, o senhor faz, mas eu não tenho esse dom. Mas eu sei que tem pessoas que têm o dom do ensino. Eu consigo identificar outras pessoas que têm o dom do ensino. Faz isso com facilidade. Gosta, está sempre querendo aprender, pesquisa na internet, pesquisa nas enciclopédias da vida e está sempre querendo aprender. Se você é essa pessoa, saiba que você pode estar perto da descoberta de um dom que Deus te deu. Paulo continua dizendo, é aquele que contribui. Paulo está falando de contribuição como um dom da graça de Deus. Olha que coisa tremenda. Amados, a pessoa que nasce com o dom da contribuição, aquele que contribui, sabe, essa pessoa que nasce com essa capacitação, ela é uma pessoa que tem a capacidade de multiplicar as suas finanças, de multiplicar o seu dinheiro. Alô? Será que eu estou falando com alguns deles aqui? Eu tenho uma capacitação, me dê o dinheiro que eu sei usar, e essa é a minha capacitação. Talvez você seja como eu, pastor, me dê o meu salário que eu sei usar, mas eu não sei multiplicar ele. Pelo menos eu estou falando de alguma coisa que eu ainda não desenvolvi, ainda não aprendi. Tem pessoas que às vezes ganham a mesma coisa que você, mas você olha para a vida dessa pessoa e se diz, meu Deus do céu, mas não é possível, ganha o mesmo salário que eu, mas a pessoa já está com um carro, a pessoa já comprou uma casa, a pessoa já viajou, já fez isso aqui, e eu estou num sufoco lascado, ganho a mesma coisa, não tenho filho, ela tem, eu não tenho, e eu não tenho nada. Talvez você já parou para pensar nisso, meu irmão, isso é uma questão de dom. Eu não estou colocando aqui nada de desonestidade, longe de mim colocar isso. Estou falando daquilo que é santo, é puro. Mas às vezes as pessoas não entendem. Tem pessoas que têm facilidade para poupar, para economizar, para, sabe, gerar mais renda, sabe, é bom de negócio. Eu, infelizmente, nunca fui bom de negócio. Eu era do tipo que eu comprava o carro por 30 e vendia ele por 27. Tem gente que compra por 30 e vende por 33. Essa pessoa, você pode ter certeza que tem alguma coisa na vida dela relacionada a esse dom. Aqui estou dando apenas um exemplo e o meu esboço se foi aqui. E o último aqui, Paulo está falando o quê? O outro dom. Presidir, ainda não é o último, tem mais um, misericórdia, mas Paulo está falando sobre aquele que tem a capacitação de liderar, de presidir. Esse dom também é fantástico. Esse dom muitas vezes está dentro da sua casa. Você às vezes tem 3 filhos, tem 4 filhos, mas tem um deles
que você percebe, eita, esse ou essa, esse filho ou essa, ele tem esse dom de presidir. É aquele que organiza o grupo, é aquele que já diz como que vai ser, é assim que precisa, tal, ei, vem cá, vamos fazer dessa forma. Tem o dom de presidir. Foi plantado no coração dele. E por último, Paulo está falando sobre o dom da misericórdia. Sabe, Deus coloca no coração dessa pessoa que tem esse dom, essa atitude para com os outros. Ela sabe ponderar, ela sabe dar mais uma oportunidade, mais uma chance. Ela está pronta para ajudar, ela está pronta para estender a mão. Eu estou falando tudo isso nessa noite, amados, porque a Igreja Batista Vida Nova, ela é um corpo plantada por Deus aqui. Deus tem o propósito com esta igreja de fazer com que tantas outras pessoas conheçam a Cristo. Nós não estamos aqui nesta igreja, não existimos para nenhum outro propósito a não ser vir à igreja, louvar a Deus com os cânticos que Deus gosta. Você não pode vir à igreja louvar a Deus com os cânticos que você gosta, porque não é você que tem que gostar, quem tem que gostar é Deus, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele. Ah, eu não gosto, mas o que importa é que Deus gosta, então nós vamos cantar. Louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Você está aqui para esse propósito. Deus está preservando você nessa vida com saúde, com bênçãos, e um dia Ele vai recolher você, se Ele não voltar antes para levar todos juntos no arrebatamento. Talvez um dia Ele venha, Ele decida recolher você, recolher a mim, recolher cada um de nós em tempos diferentes, até que chegou o momento da nossa existência, Ele vai nos recolher. Mas enquanto nós estivermos vivos aqui, nós temos um propósito no Senhor, e o propósito dele é que nós sejamos um instrumento, não apenas alguém que venha desfrutar da bênção, venha desfrutar do culto, de um ambiente sereno, de um ambiente pacífico, de um ambiente gostoso, de comunhão. Não, mas eu tenho mais para fazer. Querido irmão, você tem muito mais por fazer ao Senhor. Deus quer usar você. Deus quer usar os teus talentos, os teus dons. E tem muitos mais dons na palavra de Deus do que esses dons da graça, que eu acabei de mencionar da parte do apóstolo Paulo. Muito mais. O que você precisa nessa noite, antes de sair daqui, é ser sincero com o Espírito Santo. E dizer para ele: Espírito Santo, eu confesso que eu não tenho usado os meus dons. Talvez você conheça algum dom que você tenha recebido. Talvez você descobriu há pouco tempo talentos naturais, por exemplo, uma desenvoltura para a área da música. Às vezes você vai fazer uma pesquisa, você vai lembrar que seu pai cantava antigamente, um exemplo, antes de ser convertido, cantava nos bares, nas noites, ele sempre teve esse lado musical, a sua mãe também, a boemia, aquela coisa toda, e você começa a aprender a tocar ou a cantar, e você sai muito bem. Isso é um talento natural que você está recebendo, já da sua família. E que Deus pode muito bem pegar esse talento e transformar ele num dom, a serviço de Deus na sua casa. Tem aquelas pessoas que sabem cozinhar, tem uma mão tão, poderosa para cozinhar, né, Adriana? Oh, uma bênção de Deus. E aí, a Adriana, que tem esse talento tão maravilhoso de Deus, ela muitas vezes, não tem feito porque não pode, mas vamos dizer que ela pudesse, e a Adriana, está distraída, só estou dando exemplo, tá, Adriana, usando você como exemplo, está distraída, não está nem preocupada com isso, e nós vamos ter um almoço na igreja, nós vamos ter uma reunião na igreja, vai servir um almoço, e aí então vai, e a gente chama a Isabela para fazer uma comida no almoço, nós chamamos a Débora, se bem que eu acho até que elas cozinham muito bem, mas chamamos aí o Marcos Machado, chamamos aí talvez o Samuel, o Clodoaldo, e queremos um nível de janta, de almoço, de excelência. Não vai dar.
Não vai virar, não quero subestimar vocês, irmãos, por favor, porque talvez vocês cozinhem muito melhor do que eu, muitas irmãs aqui, mas o que eu quero que você entenda é que se nós colocarmos as pessoas no lugar errado, a coisa não vira. Vai sair uma gogoroba lá, mas fazer o quê, né? É o que tinha para hoje. A igreja não pode pensar assim. É o que tem para hoje. Alô, Deus está chamando você para você encontrar os teus talentos e colocar à disposição do Senhor. Deus pôs talentos nas tuas mãos. Não esconda eles. Nós temos pessoas que cozinham muito bem, que podem ajudar nos encontros. Nós temos pessoas simpaticíssimas aqui. Não estou falando que os que não são simpaticíssimos é porque são antipáticos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que tem gente que é muito simpática. Essas pessoas são aquelas que têm que estar na recepção da igreja. Seja bem-vindo. Ah, não pode abraçar, porque tem uns que, meu Deus, se você deixar, abraça mesmo. Agora não pode, mas seja bem-vindo, eu vou arrumar um lugar para você. Essa pessoa é a pessoa que tem que estar na recepção. E aí? E se essa pessoa for você, e você não tem se disposto a estar na recepção? Tem alguma coisa que está errada. Alô? Você está aí ainda? Tem alguém que sabe que poderia estar contribuindo através do Ministério do Louvor, ajudando na música? Porque eu sempre costumo dizer que esse lugar aqui é um lugar que traz, chama atenção, que as pessoas estão sempre olhando para cá. E nós podemos correr um risco de cair numa trama, numa armadilha de Satanás, e achar que o nosso dom, o nosso talento, a nossa desenvoltura é estar aqui. Quando na verdade o que Deus quer é que você esteja lá fora, sorrindo para as pessoas, convidando elas para estar no culto. Não é aqui. E aí muitas vezes nós confundimos as coisas e trazemos e permitimos as pessoas estarem no lugar errado. É aquela história que eu disse do professor, que ele aprendeu a como ensinar, ele vai se esforçar em como ensinar, mas a coisa vai amarrada, não vai, porque está no lugar errado. Poderia ser muito melhor, poderia fazer muito mais pelo reino se estivesse fazendo outra coisa. Quando eu estou falando isso é porque normalmente a gente acredita que ministérios na igreja é só ministério de louvor. Não! A igreja não tem só ministério de louvor, a igreja tem aquele ministério que serve, aquele ministério que se preocupa com a necessidade da viúva, do órfão. A igreja tem aquele que se preocupa em juntar um papel de bala do chão. A igreja tem aquele que se preocupa em ver a necessidade do irmão que está num sufoco ali com a criança e pode ajudar, pode dar uma mão. A igreja necessita dessas pessoas. A igreja necessita daqueles que têm o dom de evangelizar as pessoas, porque eu quero te falar uma coisa: todos fomos chamados por Deus para evangelizar, mas tem dentro do corpo aqueles que têm um dom para isso. O cara ou a cara é feroz, ele consegue, ele é cativante, ele consegue chegar no incrédulo, consegue compartilhar uma palavra e trazer a pessoa para a igreja. Tem aquele que tem o dom da cura. Às vezes eu fico me perguntando para Deus, eu fico me pensando e perguntando para Deus: Senhor, se eu tenho o dom da cura, porque eu creio que eu tenho, porque um dia Deus falou no meu coração que eu recebi esse dom, eu quero ser usado pelo Senhor. Quero ser usado, eu quero ter o feedback das pessoas, eu quero que as pessoas digam para mim, não para a minha glória, mas para que elas possam dizer assim: você está no caminho certo, porque Deus está usando você, você tem esse dom. As pessoas nem sabem que eu tenho, mas o Espírito Santo fala isso para mim. Mas eu pego e não oro pelas pessoas, eu digo amém, meu irmão, receba a bênção, fica aí. Eu não estou colocando em prática a minha capacitação dada por Deus. Como é que eu vou saber se eu tenho o dom de curar? Orando por cura. Se você não se dispor a servir, você não vai aprender nunca.
Alô? Amém? Querido irmão, querida irmã, esse ano nós temos muito por fazer pelo reino de Deus. Deus quer usar você e a mim, e juntos nós vamos nos dispor a servir a esse Deus, porque enquanto nós vivemos aqui, nós vamos oferecer o nosso melhor para o Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Talvez você poderia ficar em pé nesta hora. Talvez junto comigo você poderia fazer uma oração ao Espírito Santo. Talvez você poderia nessa noite, diante desta palavra, pedir perdão a Deus. Porque talvez você tenha podido fazer muito mais, e às vezes você tem ficado escondido atrás dos outros. Talvez você tenha ficado escondido atrás das desculpas. Não posso por causa disso, por causa daquilo, por causa da família, por causa dos estudos, por causa do trabalho. Tem tantos outros que podem fazer, então eu estou aqui no meu cantinho. Me deixa aqui que está tão bom no meu cantinho. Deus não quer isso para você. Deus quer usar você poderosamente.